Eric agrada como titular do São Paulo e trava a retomada de Ferreira. Atacante começou as duas últimas partidas quando o antigo dono da posição voltava de lesão. Zubeldia mantém dúvida contra o Bahia. O torcedor do São Paulo passou pouco mais de 2 meses à espera de Ferreira, em recuperação de uma lesão na perna esquerda, enquanto o técnico Luiz Zubeldia buscava uma solução que tornasse o ataque mais incisivo. Wellington Rato e William Gomes foram os mais testados, mas não resolveram o problema. Nos 2 últimos jogos, porém, Eric teve oportunidades como titular e agradou, justamente no momento em que Ferreira tinha sido liberado para voltar a atuar. A ascensão de Eric travou a retomada de Ferreira, que entrou nos segundos tempos dos jogos contra o Vasco e o Criciúma. Com mais tempo de treino, o São Paulo tem tido longos períodos sem jogos desde que foi eliminado da Conmebol Libertadores. A expectativa é de que essa disputa pela vaga fique mais acirrada a partir desta terça. O São Paulo viaja a Salvador para enfrentar o Bahia na Fonte Nova, às 21h30, pela 32ª rodada. E uma das dúvidas para a formação da equipe é entre Eric ou Ferreirinha. Ambos foram contratados para o início da atual temporada, e Ferreirinha teve mais sucesso do que o colega por enquanto. Ele tem 44 partidas no ano, tendo sido titular em 23 delas, e marcou 8 gols. Os números de Eric são mais modestos: 34 jogos, titular em 9 deles, e 3 gols marcados. É improvável que ambos iniciem juntos uma mesma partida. Contra o Vasco, Eric saiu antes de Ferreira entrar. Contra o Criciúma, ele deu lugar ao colega no segundo tempo. Com essa dúvida, um time provável contra o Bahia tem Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis, Luiz Gustavo e Marcos Antônio, Eric, Ferreirinha, Luciano e Lucas, Caleri, Bobadilla ou Marcos Antônio. Paraguaio acirra disputa no meio de campo do São Paulo. Volante está recuperado de dores no adutor e à disposição de Zubeldia para enfrentar o Bahia. O técnico Luiz Zubeldia terá de volta, nesta terça-feira, às 21h30, o volante Damian Bobadilla. Recuperado de dores na região do adutor, o jogador está à disposição do São Paulo para enfrentar o Bahia na Fonte Nova, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Mas o período ausente aumentou a disputa por uma vaga no meio de campo. Antes preterido por Zubeldia e com pouco espaço, Marcos Antônio agradou a comissão técnica a ter mais troca de passes no meio de campo, sendo mais ofensivo. Mudou, assim, um pouco das características de ataque do tricolor. Jogos com a seleção do Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo e chegará apenas na véspera do confronto. Depois, apresentou as dores no adutor. Marcos Antônio, principalmente na vitória sobre o Vasco, se destacou e ajudou o São Paulo a ter mais trocas de passes no meio de campo, sendo mais ofensivo. Mudou, assim, um pouco das características de ataque do tricolor. Substituto imediato depois da lesão de Alisson, que era titular absoluto, o garoto paraguaio é quem mais jogou da dupla que disputa uma vaga no meio de campo tricolor. Ele entrou em campo 34 vezes pelo São Paulo nesta temporada. Marcos Antônio, em contrapartida, contratado meses depois de Bobadilla, jogou apenas 8 vezes pelo tricolor. A tendência nesta terça-feira é de que Marcos Antônio seja mantido entre os titulares do São Paulo, principalmente pelo tempo em que Bobadilla não treinou com os companheiros. Ele só foi liberado para as atividades sem restrições no sábado. O tricolor deve entrar em campo para enfrentar o Bahia com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis, Lisiero, Luiz Gustavo e Marcos Antônio, Eric, Luciano e Lucas, Caleri. Bahia perde para o São Paulo, e Rogério Ceni amplia tabu para 11 jogos. Treinador segue sem nunca ter vencido o clube no qual é ídolo. A derrota do Bahia diante do São Paulo na noite desta terça-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, ampliou a sequência sem vencer da equipe baiana para 4 jogos e também um tabu envolvendo o técnico Rogério Ceni. Com o resultado na casa de apostas Arena Fonte Nova, o treinador completou 11 partidas sem vencer os paulistas. Ídolo do São Paulo, Rogério Ceni carrega agora uma sequência com 2 empates, 9 derrotas e aproveitamento de 6%. O tricolor de São Paulo é mais uma pedra no sapato do treinador do Bahia, que também fechou a temporada 2024 sem nunca ter vencido o Flamengo. Rogério Ceni enfrentou o São Paulo no comando de 3 clubes, 4 por Fortaleza e 3 por Flamengo e Bahia. Ao longo da dura caminhada, ele teve como piores resultados 2 eliminações em uma mesma edição da Copa do Brasil 2020. Nas oitavas de final no comando do Leão do Pici, e na fase seguinte à frente do rubro-negro do Rio de Janeiro.
Além de ampliar o jejum de Rogério Ceni, o resultado na casa de apostas Arena Fonte Nova complicou o Bahia, que não conseguiu se aproximar do São Paulo na luta por Libertadores em 2025. O tricolor é o 7º colocado com 46 pontos, 8 a menos que o time paulista, atualmente o 6º colocado. Atuações do São Paulo: Rafael vai bem, e Rato sai do banco para decidir o jogo, dê suas notas. Tricolor vence o Bahia de Rogério Ceni por 3 a 0 em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. Rafael fez defesas muito importantes no jogo, como nas cabeçadas de Luciano Juba e Gabriel Xavier. Atuação importante. Igor Vinícius fez jogo seguro defensivamente e apareceu algumas vezes no apoio, mas sem grande presença. Jogo seguro. Rafinha manteve bom padrão pela direita, com marcação correta no fim do jogo. Alan Franco fez jogo sério e firme, com alguns desarmes importantes. Sabino ganhou vaga na equipe titular e teve boa atuação, com boa saída de bola e firmeza defensiva. Virou lateral esquerdo no fim e sofreu um pouco mais. Jamal Lewis mais uma vez com muitas dificuldades para entender o jogo do São Paulo. Errou avanços, foi frágil na marcação e pouco útil no apoio. Esteve perdido. Arboleda perdeu a vaga de titular absoluto, mas teve a chance de entrar na segunda etapa e fez partida segura. Fez ótimos bloqueios. Luiz Gustavo, responsável por iniciar a construção do jogo entre os zagueiros, teve jogo seguro e ainda marcou o gol que abriu o placar em Salvador, aproveitando-se de um presente do goleiro Marcos Felipe. Foi frio para marcar. Marcos Antônio errou alguns passes no meio e não conseguiu ser um jogador de presença na frente. Saiu na segunda etapa por causa do cartão amarelo. Liseiro um jogo depois de entrar como lateral, entrou como volante em Salvador e correspondeu. Travou o chute de Everaldo na hora H. Luciano falhou em alguns lances de definição, mas foi importante ao cruzar a bola para o segundo gol do time, feito por Rato. Perdeu boa chance e saiu chateado. Rodrigo Nestor entrou, pisou na área e conseguiu uma boa chance cara a cara com o goleiro, conseguindo criar boa oportunidade. Lucas Moura começou bem, teve uma boa chance de finalização, foi perdendo um pouco o gás, mas reapareceu no fim do jogo, marcando o terceiro e último gol da partida. Belo gol! Ferreira começou pelo lado esquerdo e depois foi para a direita. Em nenhum dos lados, porém, conseguiu ter vitórias em duelos. Fez pouco. Wellington Rato. Dizer o que do jogador que entrou e 3 minutos depois marcou o gol que definiu o placar? Foi oportunista e não desistiu da jogada. No fim, ainda deu mais uma assistência para Lucas. Foi importantíssimo. Caleri não teve grande atuação, mas foi responsável por forçar o erro do Bahia que gerou o gol de Rato. Sua persistência foi importante. Luiz Zubeldia, Tec, levou a campo São Paulo com o quarteto ofensivo ideal, viu o time sofrer mais do que devia, mas ser também eficiente para aproveitar os erros do rival. Vitória importante da equipe. Livre no mercado, Rafinha Alcântara ganha força para assinar com o gigante brasileiro. Meio-campista está livre no mercado e finalmente pode assinar para jogar no Brasil. Joga muito. Rafinha Alcântara sempre foi especulado para atuar no futebol brasileiro. O meio-campista passou por diversos clubes importantes como Barcelona e PSG, mas nunca conseguiu uma grande sequência. Nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras procuraram informações sobre ele, mas acabaram não avançando nas conversas. Houve também uma consulta do Corinthians, no entanto, sem proposta oficial. Hoje, Rafinha Alcântara está sem clube e atuar no futebol brasileiro é visto como uma boa opção por ele e seus representantes. Assim, ele vem ganhando força para assinar com o Flamengo. Oportunidade. No fim de semana, muitos comunicadores que cobrem o Fla indicam que existe a chance de o atleta aparecer como uma boa oportunidade de mercado para o CRF se reforçar. O Flamengo pode estar contratando um jogador muito importante na próxima janela. É um jogador que ficou livre no mercado. Inclusive já falou que quer jogar no Flamengo, já deu uma declaração dizendo que sonha em jogar Flamengo, revelou o jornalista Gabriel Reis. É claro que tudo depende dos valores envolvidos, já que o jogador não é barato e com certeza gostaria de receber mais de R$1 milhão. Fora um contrato longo seguido de um bom planejamento. Rafinha tem apenas 31 anos e está com toda a carreira pela frente. O ponto fraco do meia é seu físico, já que ele teve algumas contusões recentes e algumas que o deixaram meses fora dos gramados. Jogar no futebol brasileiro pode ser a chance de o atleta voltar a jogar em alto nível, atuando em um grande clube e ajudando tecnicamente, já que ele foi considerado acima da média.